glide slope, glide slope, glide slope. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Debriefing 67, onde você e eu e nós vamos conversar sobre aviação no Brasil, aviação no mundo, mas especialmente a aviação no nosso querido e amado Mato Grosso do Sul. Eu sou o Guilherme Cardes e aqui conosco estamos os idealizadores deste maravilhoso projeto, senhor Diego Paulino e o senhor Adriano Galindo, galindíssimo. E sem mais delongas, hoje nosso primeiro convidado é o comandante Diego Paulino. Mas antes dele falar dele, e a gente vai fazer muitas perguntas, eu gostaria que o senhor Adriano se apresentasse. Por favor, Adriano. Ok, eu sou Adriano Galindo, eu sou piloto privado de avião e também sou técnico de manutenção. Trabalho aí há 11 anos aproximadamente em linha aérea, em manutenção, e mais um tempo aí fora, na aviação, pilotando também. Né? Excelente, excelente. Eu sou o Guilherme Cardes, hoje estou na aviação civil, sou piloto comercial, instrutor de voo, e eu fui piloto da Força Aérea, mas não perdi o hábito de voar de macacão. Só tirei as coisas da FAB, mas ainda estou com as coisas, né, as bolachas da aviação civil, mas adoro voar nisso aqui, então aprendi assim e assim sigo. E hoje nós vamos falar com o nosso comandante Diego Paulino. Seja muito bem-vindo, Diego. Obrigado, eu sou o Diego Paulino, sou piloto comercial, atuo na executiva e sou instrutor de voo também. Excelente, excelente. Vamos começar com as nossas perguntinhas? Bora lá. Vamos lá. Então, bora lá. Primeira coisa que eu queria saber, Diego, é de onde você tirou a ideia de ser piloto? Quem te inspirou? O que aconteceu? Caiu alguma coisa na sua cabeça que você falou, agora quero ser piloto? Aí. Então, isso é bem engraçado, né, cara? Na minha família, todo mundo gosta de música. E assim, eu fui músico, toquei na noite, gosto de cantar também. Só que sempre fui apaixonado por aviação. Sempre gostei, gostava de ver vídeo, filme. Top Gun, acho que eu já assisti... Não é o único não. 300 vezes aí pra mais, né? E aí, eu gostava de ir no aeroporto, ficar olhando avião, e Três Lagoas não tinha muito movimento. Então, assim, às vezes pousava um avião por dia, às vezes não pousava nenhum, né? E nesse meio tempo aí, entre a música, eu trabalhava fora, né? Porque não dá pra ver da música. E trabalhava numa fábrica em Três Lagoas. Tinha 2 empregos. Isso. A música e na fábrica. Isso, aí eu trabalhava nessa fábrica, né? O que acontece? Um certo dia acordei 4 horas da manhã pra ir pra fábrica. Cheguei lá, cara, aí caiu o salário. Pessoal, o salário tá na conta. R$490. Salário altíssimo, né? Altíssimo, né? Altíssimo. Funcionário Em muito que ano mais ou valorizado. menos? Que ano mais ou menos que era isso? Cara, foi 2008. 2008, mais ou menos. Era menos que um salário mínimo então na época. Por aí. Nossa senhora. Uau. E saí de madrugada, pegava ônibus pra ir pra fábrica. Então, Realidade assim, do brasileiro, né? É a realidade. Isso em Três Lagoas. Isso em Três Lagoas. Que é de onde Mato Grosso você do é. Sul. Isso, de onde eu sou. E, cara, ele me deu fui ao banheiro e comecei a pensar se era realmente aquilo que eu queria pra mim, né? E eu falei, cara, eu vou buscar meu sonho é ser piloto. Eu vim em busca do sonho, eu falei, vou estudar. Subi lá, conversei com o chefe, falei, ó, quero estudar. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um acerto com você receber todo o seu dinheiro e investe no teu estudo. Eu não quero que você volta mais aqui, mas se um dia você precisar, as portas estarão abertas, né? Uhum. Eu falei, não, tá bom. Poxa, ele foi bem legal. E aí foi quando eu decidi mesmo, vim pra Campo Grande, fiz a escola de aviação aqui, estudei muito, cara. Estudei mais, eu acordava 6 horas da manhã, estudava até 6 da tarde, só parava para almoço, e aí à noite tinha o curso novamente, que acabava 22h30. Foi aí eu conheci o Adriano, que ele fazia curso... Fazia curso de técnico de manutenção na época, e ele fazia de piloto privado. Mas isso lá em Três Lagoas? Não, aqui em Campo Grande. Já em Campo Grande. Então você veio de Três Lagoas pra Campo Grande pra estudar? Pra estudar. Eu Que vim legal. pra estudar, pra fazer o teórico de piloto privado na época. Entendi. E nesse meio tempo aqui de estudos, conheci o Adriano, um cara que me tirou bastante dúvidas de motores que eu tinha, né? E deve continuar tirando até hoje. Qualquer dúvida, Adriano, aqui, então assim... Eu aproveitava pra ir mais cedo lá, né? Eu ia e mais cedo, estudando, ajudava, morava com 2 amigos lá também no alojamento, morava no fundo da escola. Caramba. Né? Então assim, eu vim realmente pra estudar. Entendi. E como eu venho de uma família, cara, que, assim, a gente não tinha vida fácil, nunca foi, não foi difícil, mas também não tinha aquele negócio de, tem dinheiro todo momento, então a gente sabe que não é um curso barato. Não é um curso, às vezes é sonho de muitos, mas poucos têm esse acesso, né? Mesmo porque é pouco incentivo. Foi no meu caso
que quando eu fiz o teórico aqui, eu fiz a banca, já passei de primeira, né? Excelente. Já estudei bastante, passei de primeira, por quê? Eu não tinha condições de ficar me mantendo aqui, Tentando de gastando. novo. Minha mãe lá, meu pai trabalhando, ajudando e mandando dinheiro e corre daqui. Você fez o curso com dinheiro da rescisão? Da rescisão. O teórico eu fiz e me mantive da rescisão, né? Claro, meus pais me ajudavam nesse meio tempo, conforme eles conseguiam. Sempre, nunca fui desamparado por isso. Só que aí veio a parte, que é a parte depois que você passa na banca. Aí eu fui para São Paulo fazer meus... Na época era o CCF, cara. Eu já sei Era certificado de capacidade física. Isso. Eu fiz esse aí também. Saía aquela carteirinha de Verdinha papel. assim, ó, chechelenta. Cara, chegava num barzinho lá, já tava Carteirada. carteirada nos Acho que eu caras. tenho até hoje guardado isso aí. Eu tenho também, Eu tenho cara. Uma guardado hora eu isso vou guardar, vou mostrar pra vocês. Vamos trazer pra mostrar, pessoal. E aí fui pra São Paulo, fiz o exame lá, o CCF na época. E aí chegou aí, bateu a realidade. Falou, cara, agora eu preciso voar. Como que vai ser? Você Daqui só pra tinha o frente. teórico. Só tinha o teórico. Aí cotei na época era, acho que era R$170 a hora no pacote, mas pra quem ganhava 490, né? Realmente. Então, assim, a proporção... Cara, aí um ex-cunhado meu pegou e falou assim, cara, eu tenho esse dinheiro guardado, eu vou te ajudar. Eu falei, então você me empresta e quando eu arrumar um emprego, eu te pago. Ele falou, não, você vai me pagando conforme... Esse cunhado ama muito sua irmã, hein? É o amor, né? O amor, porque ele falou Ex-cunhado. Então já era. É. Mas gostava muito, né? Cara, ele foi um, assim, foi um diferencial. A gente tem que ser E grato. foi seu amigo, né? Ele É. foi, realmente te deu uma mão como se não houvesse amanhã, né? Isso. A gente tem que ser grato, né, cara? A todo momento às pessoas, né? Então eu sou muito grato a ele, porque ele pegou o dinheiro que ele tinha guardado, me emprestou. Eu fui pra Tupi Paulista, voei lá minhas horas, tudinho. Aí, Do PP. Do PP. Ainda era a mesma numeração de horas que é hoje em dia? 40, mais ou menos? Eu fiz 40 horas. Isso aí, eu Que fiz legal. 40 horas. E na época você mandava a CIV, mandava pra De ANAC. papel, né? Uhum. Aí você demorava, sei lá, 30, 40 dias, sei lá, não lembro na época, pra vir a carteirinha. E era até uma carteirinha azul que vinha o Santos Dumont. Você mexia, era Santos Dumont é 14 Sim, bis. holográfico. Isso, era isso aí. Aí quando chegou minha carteira, Lá no PP você voou que aeronave? lá eu voei o Aeroboeiro, Alfa Super Bravo. Aeroboeiro Fighter. Alfa Bravo 115. E o Paulistinha, cara. Veio as duas aeronaves convencionais aí, que na época era acessível, né, cara? Sim. Uhum. Quando se falava de voar triciclo, Uhum. pra mim na Não era uma realidade sua. não era a minha realidade. Então, assim, fui voar convencional, que foi uma escola e tanto, porque, cara, todo mundo sabe, questão do convencional, você tá aprendendo, é um avião que você tem que ter um certo cuidado, né? Uhum. É o que eu falo, pessoal, não tem avião difícil, mas cada equipamento tem sua peculiaridade, Sim, né? Sim. Entendeu? Então, Vai assim, te gerar desafios pra te melhorar naquela situação. Isso. E aí, depois, aí comecei a voar lá, tal. Quando chegou minha carteira, que eu vi com ela na mão, eu falei, e agora? Onde eu vou? Porque Três Lagoas, cara, na época tinha... Depois de Tupi, você voltou pra Três Lagoas, Voltei pra então. Três Lagoas. Eu já Isso fui. era que ano, mais ou menos? 2009 eu fiz o teórico aqui. Final de 2009 pra 2010. E aí você foi fazer o prático em Tupi em 2010? Isso. Não, nesse 2009 eu já iniciei o prático. 2009 pra 2010, 2010 eu concluí, né? Certo. Aí foi quando eu voltei pra Três Lagoas. Meus pais moram lá, né, no caso. E aí eu falei, eu vou lá no aeroporto. Só que sem conhecer ninguém. Eu não sabia nem quantas aeronaves tinha, nem... Eu posso te cortar só um pouquinho, porque eu queria te fazer mais uma pergunta sobre a sua formação do PP. Tá. Qual que foi a sua maior dificuldade para aprender a voar? É a maior dificuldade? Cara, Porque eu acho que muita gente que está começando hoje Uhum. vai fazer suas primeiras horas e tal, e tem dificuldades específicas. Tem gente que tem dificuldade para pousar, tem gente que tem dificuldade para nivelar. O que você teve de dificuldade na hora de aprender a voar? Cara, a minha maior dificuldade era assim, questão, por ser um avião convencional, eu tinha muita dificuldade. Na hora que você corria, que você tinha que espetar a cauda ali, principalmente com o aeroboeiro, porque você não... O instrutor já falava, ó, não perde a reta, que você vai pro mato. Então, assim, as primeiras horas ali foi um pouco uma tensão, né? Porque você fica com aquele negócio, e aí? Porque você não tem... Eu não tinha convivência com a aviação, né? Então você pensa, cara, sabe que possa acontecer um acidente comigo aqui se eu errar?
Só que o instrutor tava ali para corrigir meu erro, né? Que é hoje, como instrutor, eu vejo isso. Né? A gente você consegue, parece que você tá prevendo que o aluno vai fazer aquele tipo de erro, né? Você tá do outro lado do apito, você já sabe como é que é. Então assim, eu tive assim, essa dificuldade, mas, cara, o que eu fazia? Eu fazia muito voo mental. Né? O instrutor falava, eu saía da aeronave, né? Fazia o debriefing ali, no caso, e aí eu fazia o voo mental. Pô, vou espetar a cauda, vou firmar o pedal, o torque do avião, para que lado que ele tem tendência de sair. Uhum. E isso era seu mesmo ou você pegou de alguém, assim, essa mentalidade, assim, de fazer esse voo mental? Porque tem gente que nem... Não, nem foi um cara, inclusive eu não lembro o nome dele, era de Londrina na época. Ele passou lá, ele ficou uns 10 dias lá, e ele falou, cara, sempre que tudo... Faz aquele voo, tudo que você fez no voo real, você faz no pós, que é o voo mental, que é o voo que você não paga, e é o voo que você voa duas vezes. É porque a gente pega esses insights de alguém, né? Você sabe que na Força Aérea é algo bem comum, tanto é que você tem... Eles falam que tem que ter 3 tipos de voo mental. Tem um voo mental que você fecha o olho e faz todo o voo como se fosse um voo normal. Tem um voo mental escrito, e aí lá na Força Aérea é cobrado o caderno de voo mental, que você tem que escrever todas as coisas que você faria na ordem certa que você falaria, e aí você fica lá 5 páginas de um voo. E aí o terceiro voo mental, que eles falam que é o voo mental de panes, que você fecha o olho e pensa nas situações desagradáveis que podem acontecer. Eles falam que é a hora de voo mais barata que tem. O voo que você não paga, né? Eu recomendo isso para todos, né, cara? Você mentalizar o que você fez. Você não paga por isso, né? Então, assim, a dificuldade, tudo que é novo, vai gerar uma certa dificuldade, certo? Mas cabe a você vencer, buscar a melhora a cada dia, né? Cada dia, no entanto que, assim, pouco sabe, mas eu solei o Paulistinha com 9 horas. É isso que eu ia te perguntar agora, quantas horas você solou, cara? Porque a média do pessoal acho que é 19 horas, 20 horas mais ou menos, o pessoal tá solando, hoje né? Tá essa média, cara, mas Tupi Paulista a gente teve uma leva lá que era bom, cara, assim, era essa média, 10, 12, 15... Então, assim... Você solou 9 horas no bueiro. 9 horas, no Paulistinha. No Paulistinha. Uau, no Paulistinha, Caraca. Foi assim, a gente fez o voo, e eu já tava, cara, com o instrutor ali fazendo bem, a gente só fazia pouso de 3 pontos, né? E lá a gente no começo ali, nós não fazia pouso de pista, então era só 3 pontos. E eu tava indo bem, a questão, cara, nunca tive dificuldade na parte do pouso ali. Só que eu acredito assim, é o que eu falo pro pessoal, você pode ter 30 mil horas de voo, uma hora você pousa mais duro, outra hora você pousa macio, então isso aí varia bastante, né? E eu fiz o voo com o instrutor, vi lá uns 7 pousos, e ele falou, por hoje tá bom, né, a fila tá grande, os meninos precisam voar. Quando chegou na frente do hangar, ele pegou e desceu primeiro, falou, não corta não, fechou. Ele falou só pra mim assim, só faz o que você fez no voo anterior. Só isso, não foge de nada disso aí. Vai, cara, minha perna... Sério, parecia que eu tava flutuando, cara. Parecia que eu tava flutuando. Falei, cara, agora aí todo voo solo, primeiro voo solo, a gente ouve barulho que não tinha. Não. A gente percebe coisa que não existia. Nossa, é loucura, né? E você vê, o Paulistinha era uma nave leve. Cara, o circuito é 1.000 pés, teve hora que eu olhei, eu tava 1.500, tão emocionado que eu tava sozinho ali. A primeira coisa que eu senti no meu voo solo foi a diferença da tendência do avião de ir pra direita. Eu voava no 150 e eu tinha 50 quilos, o instrutor tinha 120. Sempre tinha aquela tendência pra direita, né? Quando o cara saiu... Assim, né? Já era, então, aí... E assim, na época, o Paulistinha não tinha rádio, cara. Então não tinha um instrutor lá no solo, faz tá assim, vento. Então eu saí, a gente era pra fazer o local, fiz o local, ingressei na perna do vento e tal. Cara, e vim. Naquele dia eu fiz o melhor pouso da minha vida. Sob pressão total. Cara, e tinha uma porrada dos amigos tudo esperando lá, cara. E quando eu pousei ali, falei, cara, que pouso, né? Sabe quando você... Aí você chega e estufa o peito. Você fala, mas você fez um pouso só solo? O solo... Era só fazer um tráfego era só e pousar. Isso, e pousar. Aí, lá no aeroclube, tinha uma sirene, cara. A sirene tocava alto. Então, assim, mas muito alto. Pra demonstrar aquela recepção, você chegando na frente do hangar. Então, assim, cara, parece que você tira aquele peso, porque é só você lá dentro, né? Não tem... E disso aí, cara, me deu uma escola no quê? Que na aviação é só você. É só você. Então, a partir do momento que você decide entrar na aviação, você tem que ter atitude. É atitude. Eu vou, a pista dá, o combustível. Então, tudo é atitude, tudo é momento. Você não tem eu acho, né? Porque se eu achasse, eu também não teria nem iniciado o voo solo. Tinha falado, eu não tô pronto.
Mas aquele momento que ele achou que estava pronto e eu já, na minha mente, E também esse estava. reconhecimento, né, te dá uma autoconfiança com o tempo, porque você entende que o seu julgamento vai ficando cada vez Sim, mais sim. refinado. Sim. Daquilo que eu posso, que eu não posso, do que dá, que não dá. A experiência, Então, isso né? E a experiência só vem com o voo, né, cara? É o que eu falo. O livro, ele te dá bastante conhecimento, mas ele não te dá experiência, né? Ele não te dá. Então, assim, não tem... Uma coisa que eu acho muito chato na aviação, cara, que às vezes você vai conversar com as pessoas, é o famoso pano preto. Vocês já ouviram esse termo aí? Quem que não ouviu, né? Então, assim, fulano, você vai... Antigamente aeronave tinha muito lá, e aí? isso. Não, porque aquela aeronave, se você não tomar cuidado, ela não sei o quê, ela não sei o quê, não sei o... Cara... Você sabe que eu só fui conhecer pano preto, essa expressão, anos depois de sair da Fábio, porque na Força Aérea a gente não fala pano, a gente fala pagar mistério. Pagar Esse mistério. cara tá pagando o maior mistério desse avião aí. Ai, meu Deus do céu. Então, e às vezes o cara acaba congelando, cristalizando a pessoa, entendeu? Porque a pessoa já vai com aquele certo medo. É verdade. Então, assim, a sua incapacidade não pode atingir a outra pessoa, entendeu? Você pode falar, ó, o avião é restrito, né? Dá uma lida manual, né? Se puder dar um treinamento com a pessoa, né? Você traz isso hoje para suas instruções, quando você vai ser o instrutor? Com certeza, com certeza. E tem mais uma também, cara. Às vezes quando aparece avião, ó, precisa fazer um voo lá, se eu não vou ao avião, se eu não tenho experiência com aquele avião, eu não vou entrar dentro da partida e sair. Porque assim, o passageiro, ele é inocente perto, ele não vai estar pronto para corrigir qualquer falha minha. Então eu falo, cara, vamos fazer um voo local, pra você me passar pelo menos, passar tudo da aeronave ali, né? Porque assim, o voo, a gente sabe voar. Quem sabe voar, você sabe voar e você vai conhecer as velocidades, a aproximação, né? Saber um pouco da emergência. As particularidades daquela aeronave, né? Daquela aeronave, né? Então, assim, é isso, cara. É igual você me perguntou da dificuldade. Então, tudo tem dificuldade. Às vezes é um circuito, enquadrar um circuito, enquadrar uma final, né? Porque parece que quando você acha que você tá na final, o instrutor fala pra você assim, ó, você tá um pouco pra direita. Fala, e eu tô achando que eu tô na final. Então, assim, Nossa, você vai... Isso aconteceu você- muito comigo também. você vai alisando ali, entendeu? Cara, eu tive 2 instrutores lá, mas, cara, um é o Rudinei, ele tá na agrícola hoje, outro é o Chris Dunner. Chris Dunner era um cara, assim, gente boa demais, os dois, muita gente boa, mas sempre tem aquele mais brincalhão, aquele, né? Então ele era foda, cara. Tipo assim, o aluno perguntou pra ele lá, ó, Chris Dunner, como que eu faço pra saber se é óleo mesmo? Ele pegou e falou pro cara assim, você cheira e dá uma lambidinha aí pra você saber, você vai saber se é óleo. Então, assim, foi umas pérolas, um tempo do Aeroclube que não volta, cara. A gente sente saudade disso aí, entendeu? É diferente, hoje tá todo mundo profissional. Então, às vezes você encontra um amigo hoje, lá, depois você vai encontrar ele daqui 15, 20 dias, porque a data de vocês, cada um tá voando, aí a gente fala mais não, é na fonia. Pô, como você tá? Então ali, esse é o dia a dia nosso, né? Você se inspira nesses instrutores para ser o instrutor que você é hoje? Cara, assim, na verdade, a inspiração inspira em mim, assim, eu tenho o que eu levo deles? O profissionalismo, né? Assim, como é que eu posso falar pra você? A capacidade técnica deles. Isso aí eles me ajudaram muito, cara. Eu cheguei zero, eu não sabia nem o que o manche fazia, o que o pedal fazia, entendeu? Mas aí a inspiração, você começou a dar instrução, você vai ver. Você vai buscando inspiração em você mesmo, você vai se corrigindo, na verdade. Você começa, cara, hoje... Nossa, É que chega uma hora que você vira inspiração, né? você vira inspiração. Então, assim, eu tenho alunos que às vezes eu encontro, cara, chego lá em Canela, por exemplo, encontrei o cara, pô, foi seu aluno, não sei o quê. Cara, aprendi com você, tal dica, que legal. Então, assim, às vezes você vira inspiração de alguém, entendeu? Mas eu admiro muitas pessoas, eu admiro o profissional da aviação, que a gente sabe que não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil. Todo dia tem uma barreira. Por exemplo, vai voar amanhã, puta, é um tempo que tá ruim, né? É aeronave que tá apresentando algum tipo de, sei lá, anormalidade. Então, assim, cada dia você tem uma barreira pra ser quebrada, né? E aí, nessa questão, que quando chegou minha CCF? Não, a CHT. A CHT. Ah, beleza. A Quando CHT, você checou, né? quando eu chequei, que ela demorou, eu acredito que a minha demorou uns 40 dias. Eu acredito, cara, eu Porque não você tinha que mandar a CIV pra ANAC, eles avaliavam e depois eles mandavam a carteirinha. E eu sou aquela um de cara, cartão mesmo, né? eu sou ansioso, cara. Eu sou ansioso demais. E aí, parecia que quando chegou o correio chegou um envelope, né? A CIV, a CHT. Cara, aquilo
nossa, foi uma alegria, sabe? De vitória. Por quê, cara? Porque sair, da onde eu saí, pra chegar, não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil. E aí eu fui no aeroporto nesse dia. Falei, cara, eu vou lá, né? Achando que era o pilotão. Pegou a CHT da morte, eu posso pilotar. Já sou profissional da aviação. Vamos lá. Cara, cheguei no aeroporto, Três Lagoas. Falei, cara, deve ter avião com força aqui. Cheguei lá, acho que tinha 3 aviões. E olha lá. Cada um com 5 pilotos. Aí, cheguei na oficina lá, cara, tinha o seu Nelson. O Nelson era um mecânico muito conhecido aí. Nelson Otton. E o Salu. Aí eu fui nesse mecânico, eu me apresentei pra ele. Falei, cara, formei agora, né? Preciso de juntar horas pro PC. Começa a saga. Era a minha próxima pergunta sobre como é que você juntou as horas pro PC. Você foi pro aeroclube ou você foi voar particular até uma hora que você juntou as 200 lá e conseguiu dar entrada? Porque esse é um desafio na aviação, né? Na aviação a maioria tem... Acabou o PP, começa, né, cara? Cento e poucas horas em dinheiro, isso aí já foi... É muita grana. Então, cheguei nesse mecânico, falei pra ele que tava precisando de ajuda, queria aprender a voar, porque assim, cara, você sai do aeroclube, voava um Paulistinha, que era magneto lá, você cabrava o Paulistinha aqui, ele não tinha nem motor de partida, então o instrutor dava a partida na hélice. Meu Deus. Era cheque de partida. Sabemos como é isso. Cheque de partida era freado, cabrado e contato. Papai, o cara, né? Batia hélice. Aí ele falou, o seguinte, tem um senhor aqui, ele tem um Skyline 98, e ele já quer levar um menino pra acompanhar ele, porque usou ela pro norte, né? Eu falei, se puder me ajudar, né? Beleza. E fui pra casa. Porque você fala, pô, o cara... Parece que o cara nem deu a mínima pra você. Mas aí quando eu cheguei em casa, eu tinha uma vizinha na época. Adriano, acho que lembra dessa vizinha aí. Você viu Campo Grande, Três Lagoas de bis, cara. Eu fazia Meu isso. Deus, você fazia? Fazia? Quantas horas você demorava? Cara, acho que dava umas 5 horas por aí. De bis? Honda bis? E eu levava ainda uma garrafa PET com a gasolina, porque pra acabar do trecho Água Clara, Três Lagoas, dá 140 km, tá chegando? E não tem imposto. Meu Deus. Aí eu encostava. Olha a dificuldade. Eu encostava, cara. Olha só, já pensou? Quente ali dentro, cara. Já pensou aquele negócio? Pegar fogo. Tudo certo. Tudo certo. Maravilhoso. E aí, cara, eles deram 5 horas da tarde. Eu deixei meu telefone com ele, ligou e falou, Dieguinho, tem como você correr aqui no aeroporto? Eu falei, tem. Ele falou, corre aqui então. Isso no dia seguinte? Não, no mesmo dia, cara. Olha só, no mesmo dia que eu me apresentei pra ele. Peguei minha bizinha, pra lá. Cheguei, ela falou assim, tá vindo um senhor aqui, que eu te falei aquela hora, eu vou te apresentar ele. Aí chego lá. Chamou o Wilson. Ô Wilson, o mecânico. Ô Wilson, um menino bom aqui, pra ir com você. O menino tá precisando de hora, né? Quer voar, acabou de chegar do aeroclube. E aquilo tava tremendo por dentro, né? Aí o senhor falou pra mim assim, como que é seu nome? Eu falei, Diego. Ele falou, você quer voar? Eu falei, quero. Eu falei, então você pega e faz uma mala pra amanhã, pra 10 dias. Nós vamos lá pro norte, pra fazenda. Falei, cara, eu nem dormi, cara. Sério, nem avisei minha mãe. Eu nem dormi à noite, cara. Faz uma mala pra 10 dias. 10 dias. Isso. Esse foi seu primeiro voo depois de pegar a CHT de PP? Isso aí. Só que aqui que era a vantagem, que ele voava, ele pilotava, então fazia tempo que ele pilotava. Então aprendi muita coisa. Tinha muita experiência. Ele me ensinou muita coisa, né? Graças a ele, entrei na aviação. Tinha o nome desse santo? Chama Wilson Paro, lá de Três Lagoas. E aí, cara, no outro dia ele marcou o voo, a gente ia sair 6 horas da manhã. 4 horas da manhã eu tava no aeroporto. E lá pro Nortão, Pará... Lá pro Nortão, chama a fazenda, Fazenda Triunfo. Fica lá entre Nova Bandeirante e Nova Monte Verde. Ali à esquerda de Alta Floresta pra cima, quase na divisa lá. Norte mesmo, longe, cara. E aí o voo saía Três Lagoas, Cuiabá, Fazenda. Só a ida era a média de umas 6 horas. Você já ia ganhar 6 horas 6 só na horas, ida. Nossa. Aí, no outro dia, aí ele chegou. Aí ele foi me explicar tudo, né? Ele falou, eu vou voar aqui na esquerda primeiro, vou te explicar e você vai aprendendo. Lá você fazia fonia? Eu falei, cara, a gente não fazia fonia, né? Porque o lugar não era controlado. Então ele falou, quando chegar perto de Cuiabá, você vai fazer um plano a fio. Na época, lembra que podia fazer a fio em voo. Plano a fio é passar o plano em voo. Ele falou, escreve aí tudo que você vai falar. Aí escrevi. Ele falou, até você memorizar isso aí, você vai escrevendo, que na hora vai ficar automático. Você vai chamar o controle e pronto. Tá bom. Aí passamos em Cuiabá. Ele falou, chama aí Cuiabá agora. Cara, eu lendo e gaguejando, tremendo.
Aí ele, calma, fica calmo e tal. Mas consegui fazer. Desde o momento que a gente decolou, tudo que eu fiz, ele, mesmo errando, ele deixava eu errar. Ó, é assim, né? Você vai ter que se virar, uma hora você vai ter que ir. Aí saímos de Cuiabá, abastecemos Cuiabá, fomos pra fazenda. De Cuiabá a fazenda ainda dá mais 2h50, mais ou menos. Chegou na fazenda lá, sentamos. A gente deu muito bem, né? Batemos um papo, bastante de aviação. Isso é importante, né? Esse é importante, né? Aquele dos dois ali no cockpit. Sim, vocês vão É passar 6 horas importantíssimo. juntos, tem que ter pelo menos uma um afinidade, certo nível né? de afinidade, exato. E aí, cara, na volta fizemos um trajeto que tinha que abastecer, né? No meio do caminho, Três Lagoas. Quando a gente pousou que guardou a aeronave, ele falou assim, ó, menino, passa no meu escritório. Tipo, era um domingo, ele falou, passa no meu escritório terça-feira. Fica em tal lugar. Vocês passaram os 10 dias lá Passamos 10 e dias. voltaram, chegaram no domingo. 6 horas de ida, 6 horas de volta. Então, assim, isso eu já começava a somar até os segundos, cara. Porque e eu começava, eu sentado fazendo, nossa, a volta vai dar tanto, então lá eu vou chegar com tantas horas. Então eu já tinha 40, com mais 12, né? Era mais ou menos assim, entendeu? Ia somando isso aí. E aí, na volta ele chegou, o guarda-meu aeronave falou, ó, passa no meu escritório terça-feira, eu quero falar com você. Cheguei lá no escritório dele, ele falou, ó, eu gostei de você, cara. E eu já tô numa idade que eu não quero mais voar sozinho, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou te dar na verdade eu não vou te pagar, né? Mas eu vou te dar uma ajuda. Eu vou te dar uma ajuda ainda aí. Remunerado. Eu vou te dar uma ajuda aí, me ajudou. Então assim... E você tava pensando que você ia ganhar alguma coisa monetária? Não. Você achou que ele pelo menos ia te chamar pra voar de novo só? Eu pensei assim, ele vai ficar me chamando sempre, vou Pra juntar você minhas acumular as horas, horas. Só que ele pegou e falou assim, ó menino, quantas horas deu? Aí eu falei na época lá, 12 horas. 12 horas. Aí ele falou, ó, eu vou te dar 100 por hora aí. Olha só, cara. Então assim, Você ganhou muito mais do que aquele dia da da fábrica. fábrica de 490. Isso aí, Ah, cara. nossa. Isso aí. Em um voo só. Em um voo só. Porque a gente sabe que o PP, ele não tem fins lucrativos, né? Uhum. Você não pode, você não registra. Nem era a tua intenção cobrar, porque você não podia. Não podia. Ele que fez. No entanto, bom o que ele fez? Ele fez ele deu uma ajuda de custo ali pra bancar os cursos, né? Porque tinha Sim. curso, tem PC e tal. Seu Wilson, Wilson. precisamos de você. É o santo Wilson. O Wilson Paro. Ele, cara... Voa até hoje ou não? Não, hoje eu acho que ele não voa mais. Ele não tá voando mais, mas ele mora em Três Lagoas. Então, assim, cara, depois daquele dia, eu já lancei na CIV lá as horas e, né, que na época não tinha digital, Tinha era papel, lógico. Era só no papel. E aí, cara, ele pegou e a gente acertou tal. Aí ele falou, ó, agora nós vamos fazer um voo por mês. Vamos fazer um voo por mês, né? Cara, e aí a fazenda era bem na divisa do Mato Grosso com o Pará. Então dava o Skyline voa 120 quando voa, né, cara? 120 nós. Então, assim, pra gente, na época, pra mim, juntando hora, quanto mais devagar ela andasse, melhor. Melhor. Né? Então, assim, a gente fez um combinado, cara. Ele me ajudar com o curso. Então, assim, não era aquele negócio remunerado ali que tá recebendo, mas ele me ajudar com o curso, porque você tinha o PC na frente. E aí, ele falou assim, ó, a gente vai fazer um voo desse por mês, tá? Beleza. Falei, cara, um voo por mês. Você calculou 10 horinhas, 12 horas por mês. E nesse meio tempo surgiu um voo, cara, pra Rio Branco do Acre. Longe amigo, pra caramba. Deu 10 horas e meia no dia, tá? Então é o seguinte, a gente saiu Três Lagoas, Cuiabá, pegamos um veterinário lá. Cuiabá, passamos em Vilhena para abastecer. Vilhena, a gente foi lá, cara, numa cidadezinha chamada Abunã, porque você não podia cortar pela Bolívia pra chegar. Não podia ir reto, né? Você tinha que fazer a curva. Então ia lá em Abunã, ali, descia. Cara, e eu lembro que a gente pousou lá, faltavam uns 15 minutos pra fechar a pista, tinha um Notan, né? Então, assim, e a alternativa mais próxima lá? Porto Velho, cara. Você ia voltar, tudo isso. Ia pra Porto Velho. E só na ida deu 10 horas. 10 horas e meia. Nossa. Então, assim, cara, foi muito bom. Que eu juntei minhas horas muito rápido voando. E você ficou quanto tempo nessa pegada aí, voando com... Lá com o Wilson, fiquei 2 anos, mais ou menos, lá em Três Lagoas. Aí foi quando mudou a gerência, que ele era gerente da fazenda, mudou a gerência ficou em Campo Grande, e eu vim com o avião pra cá. O Wilson era o dono do avião? O Wilson, o Wilson era gerente geral da fazenda, e o
o dono da empresa comprou um avião para ele. Tinha comprado, o primeiro avião que ele teve, acho que foi um 172. E aí, depois a empresa comprou um 182, que foi esse. 98, Skyline e tal. E deu para ele, para fazer justamente esse acesso, para ir na fazenda. E ele né? era piloto, então E todo ele, mundo ganhou. na verdade, ele tirou a carteira para fazer isso, para correr de avião, entendeu? Que legal. E ele, cara, ele ia para as fazendas. Então, assim, era um cara muito. Quando eu conheci ele, já era muito voado. Uhum. Né? Então, ele me ensinou muita coisa. Uhum. Muita coisa. Só que aí, conforme foi trocando o pessoal da diretoria, então trocaram também o gerente, né? E o gerente daqui de Campo Grande não pilotava. E eles falaram assim, eles me ligaram. O Wilson falou pra mim no dia, ele falou assim, cara, o pessoal vai te ligar aí pra fazer uma proposta, né? Acho que vai querer que você voe com eles. Eu falei, Wilson, mas será? Ele falou, cara, vai, você é piloto, cara. Você é piloto, vai lá, conversa. E eles fizeram uma proposta. O cara falou assim, bicho, você tem uma semana, vai lá, aluga uma casa em Campo Grande, você tem uma semana pra mudar. E eu tinha conhecido minha esposa. Nisso tava com PC já ou não? Tava com PP ainda? Não, nisso eu já tava com PC. Já tava Você com juntou PC. então muito rápido as É. horas pro PC. Eu já tava com PC. Já tava com Caramba, PC. que legal. E, cara, e nisso, assim, foi muito rápido. O que acontece? Na época, em Três Lagoas lá, eu comecei a namorar e os caras me fizeram a proposta, tem que ir embora. Falei, cara, vamos ver se a dona Bia vai querer ir. E eu cheguei nela e falei, cara, ó, o pessoal me fez uma proposta, vou ter que ir embora pra Campo Grande. E aí, você topa? Ela falou, topo. Então bora. E os caras falaram, você tem uma semana pra achar uma casa. E viemos pra Campo Grande, cara. Alugamos um carro aqui, rodamos. Deixa eu abrir um parênteses. Quanto tempo vocês estavam namorando? Devia ser sei lá, uns 4 meses, 3, 4 Meses? Meses, pô. Ou Meses. seja, quase nada. Não, foi... E ela topou vir com você? Topou. Não, essa mulher te ama, hein? Rapaz, que isso, até hein? você tinha topado nessa época. Olha aí. Cara, aí a gente veio, a gente andou tudo nesse Campo Grande, alugamos uma casa. E aí comecei a voar aqui. Voei 2 anos ainda, mais 2 anos na empresa. Uhum. Né? legal. Só que aí a gente E fazia... aí agora já PC, então você Não, tá tudo. ganhando pra voar. Aí, tudo certinho, Esse foi o registrado. seu primeiro Registrado trabalho como como piloto. piloto. Esse foi o primeiro trabalho registrado. Uhum. Que legal. Como piloto, Uhum. né? Então, assim, aí já tinham, né? Que ano mais ou relação. menos era isso já? 2012, mais ou menos. Então foi relativamente rápido pra você sair É. do PP e tá Sim, trabalhando. então, né? é uma coisa que eu falo, pessoal. É Deus, É né? Deus, cara. Uhum. É Deus, entendeu? Algumas pessoas vão falar que é sorte, né? Mas eu falo que é Deus. Porque assim, Colocou no caminho bem rápido, né? muito rápido, né? A gente sabe que muitas pessoas sofrem aí atrás Sim. de voo, não é fácil, né? E Faz empréstimo. faz empréstimo. eu pede passei. pra Deus no mundo. Não, eu já ouvi tanto tempo, É. vocês já ouviram também. Tanta história de gente que pegou empréstimo Uhum. e no final a escola quebrou, fugiu. Teve Então, história. assim, Aqui em Campo Grande Aqui teve em história. Campo Grande, então, Que em Campo Grande dá nem um me livro. fale, É. nem me fale. Dá um livro Dá um completo. livro, Então, é legal quando a gente ouve uma história, que essa tua história ela é bem diferente do que a gente ouve normalmente, que o Uhum. cara, ele se programou ou familiarmente, ou ele se programou, assim, pegar de empréstimo, para ele conseguir custear as horas de voo dele. Geralmente é um projeto a longo prazo, que ele, sei lá, 4, 5 anos para tirar as horas de PC Isso. dele, Isso. né? E contigo foi algo realmente especial. O seu Wilson Paro aí, muito obrigado, seu Wilson Paro. Precisamos de você. É. Porque realmente foi uma coisa muito especial que É. aconteceu na sua vida. Então, assim, né? inclusive é isso que eu falo pra você. Eu sou grato eternamente. As pessoas que... Eu sou grato às pessoas que me ajudaram, entendeu? Uhum. Não que você não é que vocês... Por exemplo, quando você ajuda alguém, você não fica esperando que a pessoa te ajude, Sim. né? Mas existe uma gratidão, pelo menos você espera da pessoa. Então, assim, eu sou grato demais, porque, cara, tudo você vê, foi tudo certinho, foi tudo... Aprendi a voar um avião diferente, né? Ali, né? Pra quem saiu de um Paulistinha, voar um avião Skyline 98, porque em vista que você... Hoje, você pega Skyline, tem a Skyline 60, 74, 73... E eu já saí e fui voar um avião novo, né? Uhum. Na época. Que tinha o quê? 10 anos, 12 anos o avião. Ah, Era 98, você É. foi voar em 2010. Isso era aí, novinho. cara. Avião novo. Novo avião. Eu tenho um bordão que eu vou falar pra vocês, mas eu acho que vocês vão concordar. Mas desde que eu saí da aviação militar e fui pra aviação civil, o que eu percebi é que piloto emprega piloto. Então, o primeiro cara que vai te ajudar, às vezes também é um cara que vai te puxar o tapete, mas em geral,
99% das vezes, quem emprega o piloto é outro piloto. Então é muito importante ter essa corrente. E o que eu percebo na aviação é, o seu Wilson ajudou o Diego, mas um dia o Diego me ajudou. O seu Wilson não sabe da minha existência, mas aquilo que ele fez de bom veio pra mim, que não tive nenhum contato. Vira uma corrente do bem, né? E é uma corrente do bem. E na aviação, ela é uma corrente do bem obrigatória. E não porque é você só... vai ter que ajudar outras pessoas. E não é só para piloto, não. Acho que na aviação, no geral, em todas as áreas, toda a área técnica da aviação, sempre tem alguém que vai apadrinhar alguém ali. Comigo aconteceu assim também. Sim. Sempre tem alguém que vai Cara, e que apadrinhar. bom seria se todo mundo pudesse, todos os pilotos pudessem ajudar, né, cara? Uhum. Todos. Um pouco que você faz, leva o guri pra aprender, né? Porque assim, hoje, cara, que eu vejo, piloto com carteira no bolso tem um monte, tem trombando aí. Mas piloto que voa, que assume aeronave, porque assim, não basta você falar, eu sou comandante. Pô, comandante acho que isso tem um peso, isso leva um certo peso nisso aí, né? Então, assim, só que pro cara chegar a ser comandante, o cara precisa voar com alguém. Ele precisa aprender, né? É diferente você ficar voando o dia inteiro em volta do circuito aqui e você sair, cara. Você sair, preciso ir pra São Paulo, preciso ir pro Rio, preciso ir pra Minas, entendeu? Então, e isso você vai aprender voando, cara. Voando. Então, assim, eu ajudo as pessoas me ajudam e vice-versa, né? Diego me salvou lá, deu lá implorando um voo lá, pelo amor de Deus, gente, né? Que eu quero muito voar, fazer hora de voo. Ele falou, vem cá, garoto, vem cá que eu vou te salvar, vamos voar. Cara, e é assim, uma dificuldade que às vezes eu encontro de ajudar mais, de poder levar, o que é? A maioria dos meus voos sai voo cheio, né, cara? Então como é que você vai levar? O patrão, vai o patrão, mulher, filho e tal. Então assim, só que quando dá pra levar, o PS eu levo, entendeu? Levo porque você vai passando conhecimento, o cara vai ali, daqui a pouco ele tá... Caminhando com as próprias pernas. Ô Diego, e vem cá, você disse aí que você foi bem encaminhado. Você previa isso? Ou então você entrou na aviação, eu quero ser um piloto, sei lá, de linha aérea? Qual era a sua intenção quando você decidiu entrar na aviação? Eu quando entrei na aviação, minha intenção era linha aérea. Entendi. Minha intenção era linha aérea, né? Você tinha isso na cabeça, né? Eu tinha isso na cabeça. Né? Foi fazer o PP pensando em vou trabalhar na empresa. Isso. Só que aí, cara, quando eu comecei a voar mesmo com o Wilson lá, que eu vim voar em Campo Grande aqui, né, que eu voei outra aeronave, cara, eu vi que eu me identifico muito com a executiva. Porque eu gosto daquele contato com o patrão, de falar com ele, sentar lá, de bater papo, vamos almoçar. Eu gosto desse contato aí, entendeu? E você é uma pessoa de pessoas, né? Quem conhece você sabe que você lida bem com seres humanos. Você dá muito bem com cara. Isso. E a executiva, ela te permite algumas coisas que a linha aérea às vezes te segura. Questão de escala, por exemplo. Sim. Né? Executiva, no meu caso, eu vou... Por exemplo, tem semana que eu fico sem voo. Tem semana que eu saio de voo, mas eu saio 7 horas da manhã. Quando é meio-dia, 1 hora da tarde, tô de volta em casa. Dá pra ir resolver um banco, dá pra estar com a família, ter um filho pequeno, dá pra estar com ele, pra brincar. Então, assim, eu sou o cara... Como que eu sou? Eu sou o Diego, eu sou aquele cara família, entendeu? Eu gosto de estar na minha casa. Se alinhou com o seu estilo de vida? Isso, ela alinhou com o meu estilo de vida. Aí foi onde eu... Cara, exatamente a aviação executiva. Todo mundo pergunta, você não tem vontade pra linha? Cara, não. Eu acho legal a linha aérea, admiro, acho que qualquer área da aviação. Eu admiro toda a área da aviação, desde a manutenção. Porque assim, muitas vezes o piloto fala as coisas, mas ele esquece do mecânico que tá lá, cuidando da aeronave para ele, né? Pra preparar ele, para deixar pronta para ele voar. Né? Então assim, eu acho que todo profissional envolvido na aviação, ele tem uma utilidade. Mas quando você começou também, você não tinha contato com a aviação, né? Então, a sua ideia era ser piloto de linha aérea, mas você não sabia todas as portas que existiam na época também, né? Não sabia. Não, eu não sabia. Por exemplo, porque todo mundo já vislumbrava um avião passando, cara, eu quero ser piloto daquele avião. Só que você não tem noção de todas as áreas que tem, né? Por exemplo, piloto agrícola. Tem gente que nem sabe que existe piloto agrícola. Nem sabe. Tem gente que acha... eu escuto muitas pessoas falando, cara, essa questão do piloto agrícola. Eu quero ser... Cara, eu queria fazer o curso lá de agrícola. O cara acha que é só ir lá e fazer o curso agrícola, só que ele não conhece, ele não tem um conhecimento a fundo disso. Aí eu falo, cara, você tem que fazer o piloto privado, né? Depois tem que fazer o piloto comercial. E se eu não estiver enganado, você tem que ter 400 horas para poder fazer o CAVAG, que é o curso agrícola, né? Então, assim, são várias etapas. Sim. E essas etapas geram custos. E geralmente quem começa na aviação nem sabe por onde começar, não sabe das etapas e nem sabe
todas as portas que existem, né? Todas as portas. Como foi o seu caso no começo. Isso aí. Você vislumbrava a linha aérea, mas nem sabia que existia outra possibilidade, por exemplo, executiva. Com certeza, né? Até inclusive na época que eu vim eu e um amigo meu, Uhum. né? E ele queria ser piloto agrícola. Legal. Só que a gente, como não tinha conhecimento a fundo, quando começamos a estudar, que começaram a passar para ele realmente como funcionava, ele desistiu, cara. Ele desistiu. Porque Desistiu de tudo da ele aviação? desistiu de tudo. Ele desistiu de Na teoria já. Na teoria. Ele desistiu porque ele falou assim, cara, eu não vou ter condições. Eu achei que era só vir aqui, fazer o curso e já sair voando agrícola, Uhum. né? Falta de informação. Falta de informação. Ele trabalhava comigo, nós trabalhávamos na empresa, cara. E ele pediu as contas, tal. Só que assim, eu falei, a gente tentou, mais uns amigos lá, conversar com ele, pra ele ter mais paciência, né? Só que, cara, ele decidiu. O processo seletivo na aviação, ela começa desde cedo. Então, quando você começa a ter as primeiras informações sobre como ingressar no mundo da aviação, não é só para piloto isso, né? Para várias áreas, mas você começa a perceber as possíveis dificuldades e muita gente já desiste ali. Então, natimorto, né? Ele já, antes de nascer, já estava morto. Na minha turma teve um cara que desistiu na primeira prova de navegação. Caramba. Ele recebeu a prova, PP. Ele pegou a prova, ele olhou e falou assim, isso aqui não é pra mim. Levantou e saiu da sala e nunca mais ouviu o cara. Primeira prova de navegação, o cara já... Entendeu? Desistiu. Cara, e navegação pra piloto, meu. É uma das coisas mais importantes que tem. E o cara olhou a prova e falou, isso aqui não é pra mim. Uau. Eu acho que assim, ele veio pra aviação com uma visão muito do glamour, sem saber que existia todas aquelas etapas, né, do estudo e tal, todo o conhecimento que você tem que ter. O cara já desistiu de cara já. E entendeu? falando em glamour, quando é que chegou a fama, o dinheiro, as mulheres? Como é que foi isso, Diego? Que é o que todo mundo pensa, né? Aquele coloca corta. Cara, na verdade, e realmente, você, na minha época ali, você viu os caras, daqui um dia eu sou piloto, eu mulherada. Cara, eu acho que você começa, se você amadurecer realmente, você sai rapidinho desse pensamento, né? É igual você pensar que você vai entrar na aviação hoje e vai sair ganhando horrores de dinheiro, né? Não é assim. Que a gente sabe que não é assim, né? E então, cara, eu fiquei muito contente com a questão do meu primeiro salário registrado, né? Que eu tinha minha carteira de trabalho registrado como piloto, né? E até até a contadora olhou e falou, ela viu o anterior lá, registro. Fábrica tal. Era a fábrica lá, na época até a fábrica que mexia com o freezer da Coca, por exemplo, lá, Heineken, tal, que. Aí olhou outro, trabalhava no negócio de gás, Copa Gás, não era entregador, mas trabalhava lá no pátio. No outro, fábrica de tecido. Ele falou, mas Só trabalhou em fábrica? bruscamente você virou piloto, né? Uhum. Então assim, Mal sabe, né? mal O que sabe se passou ela, pra que não poder- foi bruscamente, né? Não foi nada Foi- basicamente. N coisas, né, cara? E no entanto que você, às vezes você fala pra pessoa, a pessoa fala, às vezes fala assim, mas é rapidão. Não é uma faculdade, diferente da faculdade, que é 4 anos, não sei o quê, 5 anos, não sei o quê. É indeterminado, né? É Porque indeterminado, pra cada cara. um leva um tempo. Sim. Depende do seu músculo financeiro também. E outra É. coisa, né, cara, a dedicação sua, ela vai te... A sua dedicação, ela determina se a atividade ela é fácil ou ela é difícil, né? Então, assim, desde o Concordo. começo eu não tive dificuldade, cara. Porque eu estudava demais. Até um dia eu pedi pra dona da escola lá, pra Delci, uma sala, se eu podia estudar na sala de manhã. Então ela me deixava, eu ficava numa salinha lá cedo, sozinho, estudando o livro. Eu fiz uma apostila, eu tenho acho que essa apostila guardada. Vou procurar ela. Eu fiz uma apostila de meteorologia, que eu tinha um pouco de dificuldade, à mão. Caramba, a mão? À mão. Caneta. Eu vou procurar e no próximo eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz à mão. O que eu pegava? Eu pegava os top do negócio e colocava, escrevia. TAF Metar, então, cara, eu Como se destruía. não houvesse amanhã, né? Então, assim, nessa parte eu encontrei um pouco de dificuldade, então eu falei, cara, eu preciso matar isso aí, não vou... Foi quando eu escrevi. Cara, isso me lembrou quando eu comecei a estudar também. Na verdade, eu estudava para técnico de manutenção ainda, já vislumbrando fazer o curso de PP. E aí eu peguei e comprei um radinho analógico que pegava
A frequência A da folhinha. aviação. Olha aí. Cara, o cara pegou um radinho e modificou, não sei como o cara fez e tava vendendo no Mercado Livre, eu comprei. Fez aquela rataria, né? Ele Aquela abriu lá rataria, e isso, mexeu. exatamente. Cara, eu consegui pegar o ATIS do aeroporto de Campo Grande. Caramba, que legal. Cara, de hora em hora eu ia lá, ouvia o Metari, tá. No caderno também. Notando, Notando o legal, Metari mandou bem. toda hora, no ATIS lá, ó. Então, Loucura pra aprender, cara. Diegão, aeronaves voadas e aeronaves que quer ainda voar. Paz voadas, vamos lá, cara. Eu já voei. Tem uma lista enorme aí, Tem uma né? lista, né? Mas, cara, eu voei Cessna, Skyline, 172, 182, 150 na instrução aqui, dando instrução. Uhum. Aí já fiz uns voos no Carioca, Bonanza, minha paixão, King Air, cara. King Air você voou, né? Eu voei 4 anos no King Air. Essa foi a aeronave que você mais gostou de voar? Cara, essa é uma paixão. Até, Adriano, na época a gente falava muito do King, no entanto que a logo do nosso projeto aí é um King Air, né? Então, assim, voei um King, cara, era fora do comum. Aeronave, o próprio nome já diz, né? King É o rei, né? é o rei do É o ar. rei. Então, assim, essa aeronave aí me deu uma bagagem tanto que eu conheci um comandante que o cara, a experiência dele é fora do comum. Até hoje a gente tem amizade, a gente fala. Ele voa King ainda? Não, ele aposentou, cara. Ele voava Mitsubishi. Uau. Eu vou Mitsubishi muito tempo. Aliás, o homem tem um extrato lá, se mandar imprimir, cara. Acho que dá um Meu quarteirão de aeronave que já voou. Que é o Azimoto, lá de São Paulo, cara. Inclusive, o filho dele voou recentemente, tava voando na Havan, cara. O filho dele voou Challenge. Que legal. Lá, entendeu? Olha que legal. Voou Lear. E, então, assim, eu aprendi muito com ele. Muito. O King foi então o que você mais gostou de voar? O King foi o que eu mais gostei. Mas assim, é igual você perguntou, quais aeronaves? Cara, é assim, aí você voa um pouco de Cênica, você voa um pouco do Baron. Então, assim, são várias aeronaves que você vai na Qual que carreira você ainda ali. tem vontade de voar? Cara, E ainda não teve oportunidade. cara, eu já voei de Copila. Eu fiz uns voos, cara, de feno. Uau. Eu ia te perguntar isso agora, de feno, quando eu vi jato. você falando dele, É, uma vez você falou, é. eu tô voando um feno, isso, né? Você então, chegou a voar um fiz- pouco com isso. Assim, fiz um pouco. Na verdade, foi algumas pernas num voo aí, que saiu daqui, foi pra Jundiaí, Salvador, né? Legal. Mas assim, não foi um negócio que foi frequente, foi um voo Foi ali. pontual, assim. Mas o King Air, cara, é uma paixão, o turbo hélice em si. Uhum. Claro que se pintar um jato, quem que não quer voar? Opa! Quem não quer ir fazer um curso do jato e voar, Fazer um né? Lear, fazer um Né, feno. Então, eu não, hoje, eu não determino muito a questão, eu quero... Se eu estiver voando... Tá um aparelho. Se eu estiver voando um King e ganhando X e estiver voando um 150 e ganhando X, cara, o importante é estar saindo do chão, Uhum. né? E também a questão financeira, que a gente Sim. trabalha para Você é isso. pai de família Você é profissional, também. né, da sou aviação. profissional. Então, É. cara, eu comprei uma vassoura Não e tá ela fazendo isso voa. por Você hobby, pilota? né? Cara, Uhum. vai pagar quanto pra pilotar? Então, assim, mas então, a aeronave em si, qualquer aeronave que eu sento dentro, eu amo voar ela. Uhum. Eu dou o melhor de mim, toda vez, entendeu? Mas o King é uma paixão. Que Esse legal. King Air aí é um... E aí me diz sobre sua experiência de piloto, qual que foi a situação mais arriscada que você já passou voando? Porque basta estar voando que você vai estar sujeito a passar por situações de risco. Vamos falar, você saiu do chão, você já tá... Já já tá no risco, né? Então, assim... É muito melhor estar no chão querendo voar do que estar voando querendo tá estar no chão. Boa, essa é boa. Essa aí é... Cara, até inclusive nós tava no King, né? Eu tava um voo a gente decolou de Congonhas pra Prudente. Decolamos, acho que eram umas, sei lá, 7 horas da noite ali. E a gente decolou, fizemos uma saída lá, acho que era até Porbil no Alfa, o nome da saída, que bloqueava Sorocaba, e depois ia embora. Cara, quando bloqueou Sorocaba, que eu olhei na frente assim, André, não, tava um paredão. Uhum. E eu falei, japonês, liga o radar aí que o tempo tá feio lá, cara. Vai estar Aí, só uma cara, janta lá no cara, radarzinho. Cara, é engraçado. Eu falei, liga o radar japonês que tá feio lá na frente, cara. Ele pegou e fez assim pra mim, assim, ó. Ligou o radar. Ele falou assim, radar meu olho, vamos embora, nós não tem que ir. Ele falou desse Meu jeito. Deus. Falei, japonês do céu. Aí fomos, cara. Falei, japonês,
E eu olhando lá, né, cara, na época ainda tava na direita, olhei pra trás, aí tinha um pessoal no voo, que era da Adidas ali. O filho do seu Márcio lá, que a gente voava o King, ele era dono do site Foot Fanatics. Então, patrocinava alguns times aí, por exemplo, Coritiba. Então, chegou uns dirigentes da Adidas que fazia parceria com ele. Uhum. E os caras estavam dentro, tomando uísque e tal. De boa. Eu falei, japonês, os caras tá sem cinto lá, cara. Vamos avisar? Vai avisar? Ele falou assim, eu não sou comissário. Ele falou, Meu Deus. Te vira, negão! Pá, liguei a luzinha lá de... Aperte o cinto, cara. A hora que entrou, Guardou. cara, pancada. Raio. Gelo, cara. Pegamos uma formação de gelo. Meu fudido. Deus. Uma formação de gelo regaçando, cara. E eu, a todo tempo, falei, cara, esse vidro vai voar aqui pra dentro. Mas pauleira. Eu tinha hora que eu olhava na asa pra ver se a asa tava lá. E, cara, eu vou no avião aqui, né? E ele na mão. Vai na mão. E Meu eu, Deus. pá. Aí ele sentado assim, cara, encostado no... Tranquilo. Aí ele virava e falava, Sereno. pra mim assim, segura no chifre do boi, garotinho. Rapaz, comendo e Como se ele não tivesse na mesma situação, né? esquentando, cara. Eu olhava e eu... Cara... A serenidade da experiência, Cara, né? e nós tava sem fone, só no PTT, né? Tava só com o PTT. E o centro chamou nós por quê? Pô, tava tão foda que a gente não conseguia manter a altitude nem a reta, cara. A rota ali tava saindo. Tá brigando, É. brigando. E aí eu liguei o radar. Falei, liguei o radar. Cara, quando eu liguei o radar, nós tava quase no núcleo ali já. Meu Deus. No núcleo. E eu falei, japonês, pede descida, vamos descer. Aí começamos a descer, cara. Só estamos descida pra 140. E aí, quando a gente desceu, que saiu um pouco daquela formação pesada, cara, saía um pouquinho, eu olhava pra frente assim, tava raio pra tudo quanto é lado. Aí deu aquela maneira, aí falei pro centro, declaramos turbulência severa, né? Porque ele começa, aí o centro informa a aeronave, ó, foi declarado turbulência severa, né? E aí ligou o radar de novo, o radar espalhado. Falei, japonês, aconteceu alguma coisa. Falei, porque dá uma olhada no radar como é que tá. Alguma coisa aconteceu aí. Falei, não, vamos manter aqui 14 mil, que nós faz a descida pra Prudente. E começou, cara, pegamos só chuva ali e aconteceu um, não sei se você já ouviu falar aquele fenômeno fogo de Satelmo. Já viu isso aí? Onde passa, o avião tá tão com carga que a gotícula bate nele e cria faísca. Sai faísca. Eu já ouvi falar disso. Cara, eu tentei, a câmera não captou, não registrou. Mas, cara, coisa fora do comum. E aí chegamos, aproximamos lá em Prudente, pousamos, quando parou o avião na frente do hangar, o Jorge, que cuidava do hangar, lá falou assim, uai, pegaram um mau tempo aí? O japonês, não, pô, foi uma chuvinha pra lavar o avião. Aí ele falou, então vem aqui pra você ver. Cara, quebrou o radome do avião, à frente. Meu Deus. Cara, esse dia, eu liguei pra minha mulher, falei, ó, tô vivo por Deus. Cara, eu nunca peguei uma situação daquela. Novo, entendeu? Caramba. Eu sozinho eu já tinha desviado, fazia horas, Muito entendeu? Aham. Quando você viu a primeira vez que falou liga o radar, você já tava desviando. Cara, nós estávamos a 20 mil pés. Tá, 20 mil pés que é o trecho pouco ali, então não compensava subir muito, entendeu? E nesse dia, passamos um sufoco, cara. Caramba, Aqueles hein? 10 minutos parece que foi uma eternidade. Foi uma eternidade, Uau. né? O gelo, a gente sabe que o gelo é um negócio É muito perigoso. crítico. Na aviação cara. é muito perigoso. Já caíram várias aeronaves com formação de gelo, né? Então, assim, esse foi um susto que... Mas, assim, panezinha normal a gente sempre tem. Tem pane que você precisa pousar imediatamente. Tem outras que você pode tocar e resolver após o pouso. Então, essa que difere a sua experiência do dia a dia, né? Por exemplo, esse voo me deu o aprendizado. Cara, se você tem um instrumento, liga. Né? Pra que deixar de usar? Se eu pudesse, cara, eu só voava com a VOC, céu claro, né? Não acho, não, porque eu guardo no mau tempo. Cara, não acho bonito isso, não. Porque na perigoso, natureza né? a gente não se brinca, né? A gente não Eu sabe. acho que quem entra na aviação, porque assim, eu tenho essa mentalidade comigo, essa percepção, que a aviação não é brincadeira, né? A gente trabalha com vidas né? E quando você entra na aviação, você tem que saber respeitar, principalmente a natureza. Tem que saber respeitar a máquina, Sim. tem que saber respeitar a sua experiência e principalmente respeitar a natureza, cara. Isso aí. Tem que respeitar, porque se você não levar a sério,
você derruba o avião muito fácil. Muito fácil. agradece. Esse é o e-mail, é isso aí. Entendeu? É isso aí. Então, assim, igual você falou, a gente tem que saber os nossos limites também. Sim, com A certeza. aeronave, ela sofre esforço estrutural, Uhum. né? Então, assim, Ela tem limitação É, de... você tem que saber as limites da máquina, tem limitação. Então, as assim, suas também, né? é o que eu falo pros caras, se Exato. eu pudesse, cara, salvar o céu claro. Graças a Deus, as pessoas, os meus patrões aí, eles, o tempo tá ruim, não vamos. Vou de Uhum. carro, ou sei Não lá, eu forçava a barra, né? não força a barra. Porque assim, isso vem de você já determinar isso aí. Cara, como é que você vai decolar, vai lá, um Skyline, um Bonanza, num tempo ruim? Uhum. Pra quê, cara? Não tem necessidade. Arriscar pra quê, né? Não tem necessidade. Então, assim, se você tem uma aeronave, né, que você sabe a capacidade dela, que você pode decolar, você tem um radar que vai te desvio, que você vai saber onde você vai, entendeu? Uhum. Agora, você, sem radar, sem nada, você tá cego, cara. Sim. É igual De você, fato. é a mesma coisa que você cruzar, sei lá, a ponte Rio-Niterói lá de um lado pro outro, tampando o olho, esperando pra ver se você vai passar, Uhum. sem um carro batendo em Ótima você. analogia. É. Ótima analogia. Então, assim, tudo, eu acredito, igual eu falei no começo aí, a partir do momento que você decide entrar pra aviação, a tua postura, ela tem que mudar. Uhum. Você tem que estar maduro para aquilo ali, É. entendeu? Sempre que você foge do contexto, vai fazer uma graça com o avião, uma brincadeira, uma coisa que não é preparado para isso, Uhum. pode ter dado certo. Mas não é que tá certo, né? Uhum. Deu E certo até ali. quando vai É. dar? Até quando? Você tem que se tornar um profissional, né? É. É isso aí. E falando em tempos cavoque, né? Um clima bom, maravilhoso, lugares paradisíacos, vamos falar do MS. Vamos falar do MS, exatamente. MS, cara. O Diegão já voou muito aí pra fora, né? Mato Grosso, Pará, Acre, Rondônia. Foi pra São Paulo, Congonhas, ele falou aí, né? Então, Diego, o que você me fala sobre a aviação do Mato Grosso do Sul? Tem um diferencial aqui na aviação, Pantanal, que difere de outros centros, por exemplo? Tem um diferencial sim, cara. Aqui nossa aviação, por exemplo, Pantanal. A gente sabe que no Pantanal a gente tem... As pistas lá são críticas, né? O cara fala pra você assim, pode vir pra minha pista aqui. A pista é grande. A pista é grande. Quantos metros? Ela dá 500 de cerca a cerca. De cerca a cerca. Esse é o grande. Esse é o grande, entendeu? Essa é a pista grande. E depois da cerca Aí- tem uma plantação de milho. Não, aí você chega lá, tem aí tem uma árvore lá na cabeceira de sei lá, uns 15 metros, entendeu? Então, assim, Jesus. cara, o Pantanal, ele é desafiador, Uhum. né? Existe pista boa? Existe, sim, com certeza. Mas você vai, às vezes, em cada lugar aí que... Mas você acha que é muito mais difícil voar aqui ou voar, por exemplo, ali no centro, São Paulo, Rio? Adrianão, são assim, vamos lá, eu acho que São dois- dificuldades diferentes. né? são dificuldades diferentes, são dois fatores aí. Por exemplo, Pantanal você já vive no limite, por quê? Tem risco de entrar um jacaré na pista, tem risco de uma capivara na pista, Uhum. tudo quanto é tipo de bicho, Uhum. né? Às vezes você vai em uma pista que tá com mato alto, você não sabe o que tem ali, se tem um toco, se não tem, né? Então, assim, a dificuldade nossa aqui, nessa questão, é Infraestrutura. a infraestrutura. Muito precário. Até na questão de radar, né? Rádio. Cara, navegação aqui é bem pobre, né? Cara, que você acha? agora com essa instalação do radar em Corumbá, Melhorou bastante. não, melhorou. Então, assim, problema de comunicação, a gente não deu um... Porque Cara, teve uma época que era no deu um seu upgrade, começo. assim, No deu seu um começo, upgrade. no seu começo era bem mais Não, difícil, no né? começo tinha lugar, por exemplo, no... Hoje ainda tem lá pro Uhum. Nortão, Uhum. lugar que é às cegas, você não pega, Uhum. né? Então, às Nenhuma vezes... frequência. Nem a frequência, às vezes tem que descer e ligar pro centro lá amazônico e informar pra ele, fiz o pouso, porque senão os caras começam a acionar o SAR lá Uhum. pra te buscar e começa um rolo. Cara, aqui o Pantanal hoje é o seguinte, a gente tem muita pista, você tem muita alternativa ali. Uhum. Aconteceu qualquer coisa, você tem bastante pista ali, né? Só que o Pantanal, ele demanda uma experiência. Demanda o cara ter uma experiência. Uma experiência de decolagem curta, de pouso curto, de uma aproximação bem estabilizada. É difícil chegar numa pista de 2.000 metros lá e ficar brincando para colocar o avião no chão. Pantanal não, você tem que, né? Tem que Então, vir decidido. É É. ali que eu vou encostar, ali que eu vou tocar. E a diferença, você vai voar no grandes centros aí, acho que é questão mais de coordenação com o tráfego, Uhum. o grande, né, congestionamento de tráfego aéreo. A Uhum. gente sabe que um corredor São Paulo da vida que você vai para Campo de Marte ali, cara, é aeronave de um lado, helicóptero do outro, embaixo, em cima,
né? Então, Então, assim, mas hoje ainda tem a essa é a facilidade. troca, né? Mas hoje tem mais facilidade de navegar ali, porque a maioria navega com o iPad, por exemplo. sim. Né? Antigamente você tinha que navegar na mão, cara. E hoje, cara, que essa questão do transponder ADS-B, Uhum. que, por exemplo, se você tem na sua aeronave, eu tenho na minha, a gente se recebe. Sim. Ele vira o TCAS, né? Uhum, Antigamente era o sim. TCAS, Aham. você mostrava o tráfego ali. Uhum. Só que ainda não são todas as aeronaves que estão É. equipadas com isso. Né? Eu conheço aeronave, algumas Um aeronaves. dia, quem sabe. chega todo Eu mundo. acredito que aí para os próximos anos aí vai ser obrigatório o ADS-B, que já se Uhum. fala nisso, Uhum. né? Então, cara, mas assim, a dificuldade, cara, acho que não trato como dificuldade, acho que são Peculiaridades. qualidades, Uhum. né? Você vai voar em grande centro, você acostuma com aquilo ali. É muito tráfego, mas É. grande estrutura. Só que Aham. eu acredito que é mais difícil um cara chegar lá, que é acostumado a pousar em pista de 2.000 metros lá, 1.800 metros, e chegar aqui no estado e ir lá pousar numa pista de 500 metros, Uhum. né? Uma pista que lá não é lisa, ela tem buraco, que você tem que segurar a mancha para não bater nariz, Uhum. entendeu? Então, assim, eu acho que é mais dificuldade de quem vem de grande centro para voar aqui Do que o contrário. do que o Ah. contrário, entendeu? Uhum. Essa é, porque, Legal. por exemplo, você vai pra... eu vou pra Jundiaí, eu conheço você, Adriano, como é que você faz pra ir em Jundiaí? Não, você vai entrar pro portão tal, lá no corredor São Paulo você se coordena, aí no portão, através tal, você vai chamar Torre Jundiaí, ele vai te coordenar e te coloca no circuito lá e pronto. Legal. Então você já tem essa informação. E é diferente de eu falar pra você assim, Adriano, você vai lá, cara, a pista lá é curta, deixa pra tocar 50 metros, é diferente, você não tem, o cara só tô te falando isso, mas quando você chegar lá, você vai Vai ter sentir, né? vai sentir, entendeu? Então essa é a dificuldade, então a gente tem que estar atento com tudo, com bicho, bom. com tudo, né? Mas vamos falar a verdade, nosso Pantanal é muito bonito, cara. Ah, aqui é o paraíso Nosso- de voar. O nosso estado é muito bom pra voar, Que legal. muito bom. E aproveitando falar, né, pra gente fechar, assim, uma pergunta legal que, pra quem tá conhecendo a gente agora, com o nosso primeiro podcast, que dica que você dá pra quem quer começar, pra quem seja aqui no MS ou em qualquer lugar do Brasil, que dica que você dá pra quem tá querendo entrar na aviação? Primeira coisa, cara, foco. Foca, né? Eu quero aviação. Não tenta fazer duas coisas ao mesmo tempo. Foca naquilo que você quer. Busca o seu objetivo, né? Você vai e não desistir no primeiro obstáculo. O obstáculo, ele vai te fortalecer, né? Ele vai te deixar mais forte, né? Não tem barreira que não possa ser quebrada. Uhum. Então, assim, determinação, né? Uma postura. Porque a postura do comandante, ele já vem lá no curso, lá no teórico, né? Imagine só aquele cara que vai para uma sala de aula para atrapalhar os amigos, né? Achando que tá lá no primário mandando um bilhetinho ou fazendo gracinha. Então, assim, foco, muito estudo, porque a aviação você não deixa de estudar, né? Isso é verdade. Você não deixa de estudar. Todo dia você tem que estar por dentro ali, né? Regulamentos, um manual que você estuda da aeronave. Muita Então, coisa muda, né? Muita coisa muda. Então, assim, eu indico, assim, cara, determinação a todo momento. Vive a aviação, respira ela. Se você quer viver dela, você tem que, primeiro, outra coisa, cara, você tem que amar, né? Porque se você, eu vou fazer aviação pra mim ganhar dinheiro. Esquece. Esquece. Já começou mal, né? Já começou mal. Porque Você pra ganhar começou- dinheiro vai demorar. Você começou errado, cara. Você É. começou errado. Você tem que amar a aviação. Tá? Você tem que olhar o avião ali e achar ele, cara, você admirar Coisa ele mais Tem que maravilhosa ser, do você tem mundo. que tem que ser admirar aquele ele. cara assim, ó. Porque até hoje, passa um avião, tá todo mundo vivendo a vida e eu tô lá assim, ó. E você vê, cara, quando é alguém da aviação, o cara tá olhando pra cima. Cara, é engraçado. Eu, às vezes, escuto o barulho de avião e saio aqui fora pra ver. Mas cara. eu também. Aí passa lá, dá pra ver aqui, passa aqui embaixo, né, pra aproximar aqui. Temos 2 aeroportos aqui próximos. Uhum. Então, às vezes, você vê o prefixo, fulano, amigo lá, não sei o Já quê. conhece até, Então, né? assim, cara, e eu vou falar uma coisa. Depois que você entra na aviação, o negócio é tão apaixonante que você não sai mais, né? Você é não sai picado mais. pelo bichinho da aviação, né? É aquele bichinho da aviação. Então você não sai mais. Então, assim, é a dica que eu dou. Determinação, estudo, cara. Vale a pena. A cada minuto que você estudou lá vai valer a pena lá na frente. Que maravilhoso, Diegão. Mano, eu, Diego e Adriano, estamos nesse primeiro podcast aqui do Briefing 67, é o nosso projeto, e a gente quer convidar você a compartilhar esse vídeo, a também dar o seu like, o seu joinha, tá? Comentar, coloca embaixo aí, vai que a gente falou alguma besteira, o Carlos falou besteira, isso aqui. Pode colocar aí, pode me xingar à vontade, fica à vontade, tá?
Que Isso aí. pode até colocar Palmeiras não tem mundial, que não é verdade, tá? Porque o Palmeiras tem sim. O Palmeiras. O mais importante é você escrever alguma coisa aqui pra gente. E para os próximos podcasts a gente vai chamar mais gente da aviação da MS, vai chamar mais gente de outros estados, né? A gente tem uma lista imensa de pessoas legais que a gente quer chamar. E é claro que a gente também vai conversar um dia para falar da história do Adriano, um dia a gente vai falar um pouco da minha história, mas o mais importante é você que está aqui com a gente, está assistindo a gente, está comentando, está falando nos aeroportos aí sobre a gente. E a gente já queria agradecer porque o nosso Instagram cresceu mais do que Nossa, o maravilhoso. YouTube, que nem tinha começado ainda. Isso aí foi Então, se maravilhoso. você está lá no Instagram também, quero te agradecer imensamente por estar marcando a gente e participando juntos aqui desse nascimento do Briefing 67. Eu espero você no próximo podcast, no próximo vídeo, não sei como falar isso exatamente, mas até os próximos eu vou acertar com certeza. Beleza? Muito obrigado e a gente se vê na próxima. Obrigado, Adriano. Obrigado, Valeu. Diego. Eu que agradeço e agradeço vocês por fazer parte desse projeto aí, que existe uma afinidade muito grande, né? O Carlos eu conheci recentemente, né? Então, assim, a cada dia, esse pessoal que tem ajudado nós no Instagram, marcando, agradeço a cada um, tem colaborado por esse crescimento. A gente tem buscado fazer o melhor, né? E daqui pra frente a gente vai buscar fazer o melhor, o que a gente não... assunto, a gente vai buscar informação, vamos buscar profissionais para falar de mais assuntos da aviação, né? E obrigado e sejam bem-vindos aqui ao estúdio. Valeu isso aí, Diegão. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau. Até.